E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo hoje está aqui dividido em 6 partes. E eu já quero começar trazendo para vocês um vídeo que a Globo produziu para explicar como será a sabatina no dia de hoje. O vídeo é curto, mas fala muito e explica muitas coisas que estão acontecendo deste fatídico dia de 2023. Quero trazer mais algumas coisinhas que envolvem segurança pública, que eu acho que tem tudo a ver. Quem está sendo nomeado é o então ministro da Justiça do Lula. Depois, quero falar do Dilma, que está arrepiando, foi para cima da Folha de São Paulo, após a nota da JBS. Quem não vende comentou ontem, vou relembrar rapidinho. E eu quero mostrar o que o Milei fez em relação à imprensa e mais algumas coisinhas aí que o governo vem arrepiando junto com a Marina Silva. Depois, gente, tem um assunto que não está ganhando a devida proporção, mas pelo tom que a Rede Globo deu, mais especificamente a turma da Globo News, acho que o Lula está com medo. CPI da Braskem. Temos que comentar algumas coisinhas. Acho que o Lula tá com medo de resvalar no governo. Quem sabe não nasce um novo lão, um Braskemzão? Quem sabe? Depois, quero trazer algumas informações para vocês, porque é o seguinte. Nos últimos dias, já tem um tempo na verdade, o Bolsonaro tá sempre aí falando da possibilidade de disputar 2026. E ontem me fizeram essa pergunta lá no canal secundário. E eu acho que eu dei uma resposta que eu falei, pô, isso aqui acho que vale a pena trazer algumas coisinhas. E inclusive conectar com algumas notas recentes que saíram. Alguns fatores que eu acho que são importantes, a direita como um todo prestar atenção. Acho que vocês vão gostar. Tem alguns assuntos até bem interessantes, bem otimistas. Boas notícias de verdade. Depois quero falar com vocês sobre eleições em um termo um pouco mais amplo. Ontem teve aí algumas movimentações importantes, tanto na direita quanto na esquerda. Tem um vídeo de Bolsonaro que circulou bastante, algumas movimentações na cidade de São Paulo. Se der tempo no final, tem mais notícias, né, do Brasil do Dilma, aquele Brasil que deu errado. Mas vejam só. Entenda como será a sabatina, olha a palavrinha, conjunta. Sabatina conjunta de Dino e do Gonê. Eu vou dar play. Vejam só, em pouco menos de 1 minuto e meio, o que a Globo vai nos contar. Nesta quarta-feira, dia 13, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado faz a sabatina dos indicados de Lula para o comando da PGR, que é o subprocurador Paulo Gonet, e para uma vaga ao Supremo Tribunal Federal, que é o ministro da Justiça Flávio Dino. A sabatina vai acontecer com os dois indicados ao mesmo tempo na sala. As regras certinhas sobre como essa sabatina vai funcionar ainda não foram definidas, mas a ideia é que um senador faz a pergunta e ele pode direcionar essa pergunta para o Dino ou apenas para o Gonet, ou ele faz uma pergunta para o Dino e para o Gonet. E daí depois o indicado ou os indicados têm um tempo determinado pelo regimento para responder. Esse formato já está dando polêmica aqui no Senado porque opositores entendem que isso é uma forma para amenizar a artilharia que a oposição pode ter, principalmente contra o ministro da Justiça, Flávio Dino. Mas, até agora, o presidente da CCJ está mantendo esse formato. Depois que acabar esse período da sabatina, que deve demorar horas, os dois vão ser votados pelos membros da CCJ e precisam ter pelo menos 14 votos cada um para serem aprovados nessa fase. Na sequência, os nomes serão levados ao plenário do Senado, onde cada um tem que ter pelo menos 41 votos para ter a sua indicação aprovada. Comentamos ontem, né? Ou foi anteontem? O que foi ontem? O governo federal liberou aí, empenhou verbas, né, lá na região do norte do país, lá na região do Amapá. A gente comentou sobre a nota que saiu no Estadão. E você vê que a Alcolumbre criou aí essa sabatina conjunta, né? Um negócio assim meio que está dando o que falar, como diz a jornalista da Globo. A oposição, que ela está reclamando, obviamente, são os bolsonaristas. Você vê que o governo colocou tudo que podia na mesa. Tudo que podia na mesa, talvez até o que não... O que é que não pode nesse país, né? Enfim. Possivelmente hoje teremos um fatídico dia no Brasil. E digo isso porque você vê, ó. Notícias de ontem. Roberto Calil, médico de Lula, é vítima de assalto em garagem de consultório particular em São Paulo. Médico de Lula é assaltado, ó, com a ferramenta na mão. Deve ser CAC. Olha o nível que as coisas estão no Brasil.
Olha o nível da segurança pública. Gente, não teve, sei lá, 5 dias. Foi a Tabata Amaral, Roberto Calil. Imagine quantas pessoas no Brasil, com muito poder aquisitivo, que normalmente estão em locais, com segurança, etc, tudo mais, que estão sendo vítimas. Este é o Brasil. E enquanto isso acontece, o ministro da Justiça de Lula é o cara aí que está sendo indicado para ocupar, né, um posto na mais alta corte deste país. É realmente de doer. É desesperador. Aqui ficou até fora de ordem, que não era para estar em segurança pública, mas só para, já que já tá aqui, né, aproveitar o ritmo, com forte alta no IPCA, preço médio de passagens aéreas atinge novo valor recorde em 2023, né? O Lula prometeu aí passagens de R$200, até agora nada. Mas para fechar essa questão de justiça e segurança pública, o Joel Pinheiro, que vocês devem conhecer muito bem, um cara de esquerda, antibolsonarista histérico, fez campanha pro Lula, mas ele ousou criticar. Ele ousou criticar, né? Não pode criticar o Lula. Esquerda mordida porque há ponto óbvio. Segurança pública é um ponto fraco de sua agenda. Podem seguir me atacando, mas quebrar o termômetro não vai sarar a febre. Aí o Jean Willis foi uma das pessoas que respondeu ao Joel Pinheiro. Ele postou inicialmente, né, o Joel usa táxi porque ele fez um artigo na Folha de São Paulo expondo o governo Lula. Falando a verdade sobre a segurança pública, o óbvio, e ainda numa passada de pano. Aí o Jean Willis fala, ó, sua leitura da conjuntura tem a espessura de uma gilete cega. Na verdade, há um claro movimento por parte, olha isso aqui, dos estados onde a extrema-direita venceu as eleições, ou seja, no Rio e São Paulo, com a participação evidente de setores da PM para criar a sensação de segurança pública e jogá-la na conta do governo Lula. E ele marca o Lula, ó, para perseguir o Joel, deve ser, né? Vejam só, o Jean Willis está falando que tem um plano dos governos, junto com a PM, para causar o caos no Brasil. E se você não acredita, você é algum tipo de ista, porque é só isso que a esquerda sabe falar. As giletes cegas não cortam facilmente, mas quando cortam podem infectar os feridos. Parece que este é o objetivo de sua leitura ruim e falsamente imparcial. O Joel Pinheiro responde, fala assim, Jean, vejo os índices de violência e crime também nos estados governados pela esquerda. Este ano vimos o aumento da violência em várias cidades. Um lado diz mais polícia, mais prisões e penas mais duras, ou seja, menos progressão e liberdade em audiência de custódia. E o que a esquerda quer? Fatídico dia hoje, viu? Se quiserem, sabe, tomar que fala de milagre, né? Hoje podia ser um bom dia aí pra vermos o milagre acontecer, mas com todo o empenho do Dilma, né, que ele vem colocando em sua, né, nas suas indicações, junto com o apoio aí de setores interessados, né, o próprio apoio aí do Poder Judiciário. Vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ser essa sabatina aí que o Alcolumbre inventou. Mas eu prometi, não vou nutrir esperança. Tá? Não vou nutrir esperança. Amanhã a gente vê o que foi que rolou. Todo mundo na torcida, né? Mas vamos lá. Ontem a gente comentou sobre aquela nota da JBS, né? Na verdade, de uma empresa dos irmãos Joesley, que vão comprar aí, né, eletricidade da Venezuela. A Folha que publicou essa nota, a Folha traz o comparativo de preços, quanto, né, os campeões nacionais estão dispostos a pagar, quanto era o contrato que o Brasil tinha com a Venezuela, qual o preço que a Venezuela fornece para pessoas comuns e para empresas. E o valor é bem alto, mas nosso valor que a turma está disposta a pagar, né, os campeões nacionais, está demais. E aí, após essa nota, o que aconteceu? O governo atacou a Folha de São Paulo. Tá ali, ó. Ministério ataca a Folha por reportagem sobre compra de energia da Venezuela. O MME, Ministério de Minas e Energia, divulgou a nota nesta segunda atacando a Folha e seus profissionais por reportagem que trata sobre novas regras para importação de energia da Venezuela. O texto explica como a adoção de uma nova regra para contabilizar a importação de energia teve o efeito prático de elevar para os brasileiros o custo da compra de energia da hidrelétrica de Guri no país vizinho. Sem apontar erro na reportagem,
que detalha todo o processo regulatório da importação de energia com paralelos de valores, o Ministério afirmou que o jornal mostra um desinteresse com a verdade e um possível serviço a interesses de viés político e econômico. Pronto. A Folha de São Paulo agora virou bolsonarista. A pasta também afirmou que a mesma editoria e jornalista atacam o presidente e o Ministério de Minas e Energia servindo a interesses de mercado que não se alinham com o melhor para o consumidor. A reportagem da Folha relatou a medida e seus efeitos para quem paga a conta de luz no Brasil. E o povo vai pagar mais. E a Folha está errada. A única coisa que eu achei que ficou pouco é que o governo só criticou. O Lula devia ter sido mais incisivo. Dá no meio, porque a Folha fez campanha ativa pro Lula, mas, sim, não esperou nem Bolsonaro assumir a presidência para começar a criticar em 2018. Lembre, quando daquele pontapézão da confusão, né, dos disparos em massa, foi a nota da Patrícia Campos Melo publicada na Folha de São Paulo. Vamos lá. Enquanto o Dilma ataca a imprensa, o Milei também ataca, né? Porque aqui, rapaz, eu acho que a Folha de São Paulo prefere, né, ser xingada do que ver esse cenário. Que inclusive foi algo que o Bolsonaro fez, né? E eu fico até pensando, será que o Milei devia fazer isso? Vendo tudo que aconteceu com o Bolsonaro? Milei suspende propaganda oficial e corta 34% dos cargos públicos. Suspendeu propaganda oficial por 1 ano. 1 ano sem a mamata pra imprensa. Acho que a imprensa vai criticar o Milei, viu? Nossa, vai inventar história, vai difamar. O objetivo é fazer o impossível no curtíssimo prazo para evitar a catástrofe. Mas a turma não quer nem saber. Farinha pouca, meu perão primeiro. Declarou Adorni, dizendo que os funcionários que não queiram fornecer informações sofrerão as sanções correspondentes, sem detalhar quais. A intenção é também verificar eventuais contratações irregulares feitas no último ano pela gestão de Alberto Fernandes. Na segunda-feira, dia 11, o porta-voz já havia informado que o governo começará a exigir 100% de presença desses empregados no escritório e que o emprego militante acabará. Expressão pela qual foi questionado. E ele respondeu: é um emprego que todos sabemos que nasce por questões políticas, de caixa e de campanha. É preciso acabar com essa lógica de ver como normal coisas que não são. Tô gostando, viu? Tô gostando. Mas ainda não comprei. Tô gostando. Quero ver o desenrolar do Milei. E espero muito que dê certo. A gente vai falar sobre isso. O Milei tem que dar certo. Com fé em Deus. Mas chega lá, porque vai ser importante pro Brasil. Se for necessário fazer um endividamento para o Brasil crescer, qual o problema? Vê que a turma mais à direita, assim, tá bem preocupada, né, com gasto público. Do mesmo jeito que Bolsonaro tinha uma preocupação com gasto, falava, né, se não roubar sobra, você vê que o Milei entrou, já tá cortando. E no Brasil? No Brasil, o Lula não quer cortar nada. O Lula não quer economizar nada. O Lula só quer endividar. Qual o problema? Bom, o problema é que o povo paga essa conta. O problema é que o povo paga essa conta, principalmente através de juros. Mas tá ali. Lula, falei isso ontem, né? Olha só. Botou a minimizar na tarde a possibilidade de se endividar se isso for necessário para garantir investimentos. Só que piora, porque não é só a dívida. Lula falou isso, né, segundo ele, após a reunião com o Conselhão, o grupo apresentou um conjunto de soluções para o Brasil e agora é necessária uma decisão política para colocar tudo em prática. Após participar da reunião do Conselhão, Lula mandou essa. O Conselhão, como vocês sabem, são os campeões nacionais. São os melhores dos melhores dos melhores. O Lula está defendendo gastar. Vai gastar com o quê? Será que vai gastar com coisas do interesse do Conselhão? O que a Folha de São Paulo nos conta? O Conselhão vai propor a Lula a criação de PAC da Amazônia, com foco em cidadania. Uma delas é a criação de um PAC da Amazônia, mas com um C de cidadania em vez de crescimento. Esquece crescimento. Você não vai crescer não. Crescer tá por fora. O negócio é cidadania. Ah, não, tem que produzir mais, ficar rico. Não, esquece isso. Cidadania.
para incluir população das florestas em atividades que não degradem o bioma. Também haverá transições sobre transição energética, primeira infância, áreas degradadas. Nesse caso, num grupo que reuniu do MST as grandes tradings da soja. Será que a gente vai ver o Brasil se endividar para, né, ver essa parceria aí do MST com Barões da Soja prosperar? Ei, rapaz, era só não ter feito L, mas tinha gente que falava, Lula e Bolsonaro são iguais. Tá bom. Noruega doa 247 milhões de reais ao Fundo Amazônia na COP28. Vamos ser honestos? Deixamos alguns anos difíceis para trás. Tivemos uma pausa nos pagamentos do Fundo Amazônia desde 2018. Estou feliz em anunciar que vamos recomeçar, afirmou durante o evento o ministro do Meio Ambiente da Noruega, o Andreas, em referência ao período do governo Jair Bolsonaro, quando o Fundo Amazônia ficou destravado. Olha a turma aí que está preocupado com o Fundo Amazônia, ó. Desmatamento no Cerrado aumenta 238% em novembro e bate recorde. Essa turma é um poço de hipocrisia. Se você está preocupado com a Amazônia, para que você vai cortar o dinheiro? É porque o dinheiro não vai, né, para proteger a floresta, vai para Ongueiro. É por isso que cortou. Não tem nada a ver com proteção da Amazônia. Tudo uma piada. Não é até o endividamento você vê. Não, se é para, como é que ela disse? Se for necessário se endividar para o Brasil crescer, qual o problema? Crescer, gente, olha só, tira o C de crescimento para cidadania. Então, nem crescer. A frase correta que o Lula deveria ter dito é: se for necessário fazer um endividamento para o Brasil ter cidadania, qual o problema? Porque é isso que o Conselhão está pedindo. Tira o C de crescimento e coloca o C de cidadania. É um absurdo tudo que está acontecendo nesse país. Assim, a gente perdeu o senso de realidade. A gente não. Tô falando de vocês. O brasileiro perdeu o senso da realidade. Outra coisa, essa nota aqui do fundo da Noruega, a repórter, a jornalista que fez essa matéria, a Ana Carolina Amaral, ela viajou a convite da VAS, do Instituto Aripiaú e do Internews. Ou seja, o Aripiaú é da turma da Marina, né? Do Guilherme Leal. Quem paga a banda escolhe a música. Estamos perdendo o senso da normalidade nesse país. Porque é tanto absurdo que acontece que já tá, assim, tá normalizando demais. Aí vem a Marina. Fim da dependência de combustível fóssil é imperativo. Tá bom. Cobra lá então que o país vermelho acabe. Os comuna, cobra que a Rússia acabe, cobra que o Oriente Médio acabe, cobra que os Estados Unidos acabe, cobra que a Europa acabe. É só o Brasil que tem que ser sabotado. É imperativo eliminar o mais rápido possível a dependência de nossas economias. É, tá bom. Aí, de quebra, na mesma COP, precisamos tirar o pé do acelerador de energias fósseis, né? Outra nota. A Marina definiu neste sábado a criação de uma instância mundial para que os países possam debater e negociar a eliminação dos combustíveis fósseis. Sabe aquela história do Lula? De ter um grupo internacional para dar um monte de ordem, etc. A América desse não vai dar ordem no primeiro momento, mas para começar os debates. A gente não tem a OMS, Organização Mundial da Saúde. A Marina quer criar uma... OMC já tem, né? Uma OMD. É OMD. Organização Mundial da Descarbonização. A Marina quer criar a OMD. Aí, nesse meio tempo, tem até a ver com essa questão meio ambiente, etc., mas tá tirando o som do Lula, temos CPI da Braskem. CPI da Braskem. Esse assunto ele não tá ganhando a devida proporção e talvez ele devesse. E vejam só algumas coisinhas, né? CPI da Braskem ganhou 8º integrante e será instalado na 4ª. No caso, hoje. Fatídico dia. A turma do Globo falava naquele momento, e até então o que ficou aí meio claro é que vai ficar por isso mesmo, no sentido de os integrantes que foram escolhidos. Aí diz, o time já tem 8 titulares, já pode acontecer na 4ª. Basicamente todo mundo já nomeou nos últimos dias. E aí eu tava dando uma olhada
e a nota falou e realmente foi confirmado, os indicados do PL são Eduardo Gomes e Wellington Fagundes. Eduardo Gomes foi aquele que votou, né, de forma contrária à questão da reforma tributária. Foi o que divergiu. Foi o que divergiu, né? Porque ele, sei lá, o Portinho esqueceu de ligar pra ele. O que divergiu? Divergiu de Bolsonaro. Ou seja, já tá meio torto. E esse Wellington Fagundes eu não tenho muito conhecimento. Eu acho que era uma CPI que tinha que ter realmente alguém alinhado. Por que eu tô falando isso? Vejamos. Planalto já prevê a instalação da CPI da Braskem até o fim do ano e contrata crise com Lira. Lira é contra a CPI, assim como Jacques Wagner. O governo torce o nariz para a ideia de investigar no Congresso uma empresa que tenha Petrobras como acionista. Será que é só a Petrobras que o governo tem preocupação? Outro grande acionista da Braskem mudou o nome, né? Mas vamos falar pelo nome que todo mundo conhecia. Odebrecht. Será que o Lula tá com medo de acharem alguma coisa? Porque assim, gente, olha só. A partir do momento que você começa a olhar, sabe como é, né? A gente não sabe o grau da maldade, do interesse, etc, tudo mais. É a pessoa que o pessoal começa a olhar a questão da Braskem, etc, começa a puxar lá pra trás, olha lá pra... Será que esse problema começou agora? Será que esse problema começou em 2013, 2012? Daqui a pouco você começa a tirar esqueletos do armário. Você começa a relembrar, né, o período da Lava Jato, por exemplo. Eu acho que é algo que o Lula não quer. Por isso que eu tô falando que seria muito bacana se tivesse alguém realmente de direita alinhado nesta CPI. Mas enfim, como mostrou a coluna, a CPI da Braskem deve ampliar a fritura do Jean Paul Prat da Petrobras, já bastante desgastado no governo. Aí tem essa nota. Maceió afunda e Lula, Renan e Lira nada fazem. Os donos da Braskem, Petrobras e a Odebrecht, né, atualmente Novo Honor, mas a turma conhece como Odebrecht, são os principais protagonistas do desastre que foi o Petrolão. Diante do desastre de agora, fazem cara de paisagem. Lula foi condenado em 3 instâncias por corrupção e uma vasta parcela da população o considera o criador do Petrolão. Enquanto a tragédia humanitária e ambiental se desenrola no Brasil, Lula passeava pelo Oriente Médio dando lição de moral a outros países sobre desigualdade e responsabilidade ambiental. Agora que voltou, Lula reconhece a emergência, mas não parece disposto a fazer nada de concreto a respeito. Olha o que a imprensa está falando. É uma situação que pode trazer um desgaste gigantesco ao governo. O recado de Lula sobre a CPI que não convenceu Renan Calheiros. Teve a reunião ontem, estava todo mundo importante do estado. Renan, Lira, prefeito de Maceió, governador de Alagoas. Na reunião sobre a CPI da Braskem no Planalto, Lula avisou aos presentes que com CPI não se brinca. Nas palavras do próprio presidente, repetindo uma surrada frase da política, todo mundo sabe como começa, mas ninguém sabe como termina. E de CPI dando confusão, temos Mensalão da vida, né? Mensalão foi ruim pro governo, viu? Rapaz, o que vai rolar? Não sei, mas espero que a turma que se diz de oposição, que está nesta CPI, realmente investigue o que tem que ser investigado. Não precisa ir para cima do governo, mas investigue o que tem que ser investigado. Realmente entenda as causas, entendam quem são as pessoas que podem ter algum tipo de problema, está errado, e começa aí. Se resvalar no governo, aí, irmão, aí não é problema nosso. Mas tem que ir atrás, tem que tentar entender o que realmente está acontecendo. Aí agora escute uma análise da, sei lá, assessoria extraoficial do Lula, né, a Rede Globo, Jéssica Camarote. Olha o tom de voz dele, olha a preocupação que ele demonstra. O presidente Lula, ele manifestou claramente sua preocupação. Ele chama todo mundo, chama adversários históricos em Alagoas,
dois grupos poderosíssimos na política local e na política nacional, e aí... Eu vou dar play de novo nesse início. Se liga isso aqui. Vamos ouvir de novo. Presta atenção, presta atenção. Depois eu abro um parênteses para explicar essa preocupação. Por que não voltou pro zero? O presidente Lula, ele manifestou claramente sua preocupação. Ele chama todo mundo, chama adversários. Chama todo mundo. Chama adversários, né? Renan, Lira. Não faz isso. Não faz isso, não faz isso. Não faz isso. Tá preocupado com isso. Não faz isso. Adversários históricos em Alagoas. Dois grupos poderosíssimos na... Dois grupos poderosíssimos. Grupos poderosíssimos. E eu tô falando, eu fiz questão de voltar, porque vamos falar sobre isso daqui a pouco. Grupos. Grupos políticos. É um dos assuntos do vídeo de hoje. Mas vamos continuar agora. Política local e na política nacional, e aí depois eu abro um parênteses para explicar essa preocupação especial do Lula. O grupo do Renan Calheiros, o grupo do Arthur Lira, um presidente da Câmara, outro ex-presidente do Senado Federal, para manifestar sua preocupação com a instalação da CPI. O presidente Lula, ele não fala de forma clara, por favor, não façam a CPI, mas ele dá todos os sinais de que ele não quer a CPI. Quando ele diz na reunião que a CPI, a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. E vai além. Nenhum governo gosta de CPI. Mas mesmo com esse apelo do presidente Lula, com essa manifestação clara de preocupação com a CPI, ele ouviu lá na reunião, inclusive do senador Renan Calheiros, que a CPI era muito específica. Eu conversei com o senador Renan Calheiros agora, início da noite, que era uma coisa muito específica, era foco nesse caso de Maceió, que não teria problema. Foi contestado lá pelo deputado Arthur Lira, dizendo que não, que era uma CPI muito mais ampla, e até houve um mal-estar. O resultado depois dessa reunião, é isso que a gente está vendo. Não teve força presidencial que fizesse modificar o que já estava sendo feito no Senado Federal, que é justamente toda a mobilização para a instalação dessa CPI. Renan Calheiros vai para cima do Lira, sim ou com certeza. Lira vai retaliar, sim ou com certeza. Lira vai querer que o Lula tome o lado dele, sim ou com certeza. Renan Calheiros vai querer que o Lula tome o lado dele, sim ou com certeza. O escopo realmente é amplo. O Lira deixou claro. Por isso que eu falo. Seria muito importante ter alguém realmente de direita alinhado na CPI dessa. Espero que Eduardo Gomes e o outro lá, né, estejam compromissados. Acho que é um assunto que pode trazer desgastes reais para o governo Lula. Confusão. Vamos ver aí. Ela deve ser instalada. Não deve começar agora. Vai ter uma reunião, duas, vai entrar em recesso. Vai começar mesmo para valer, né? No início do ano que vem. Ano eleitoral. Lira e Calheiros são, assim, cara, inimigos. Ano que vem, ano eleitoral. Essa CPI, obviamente, vai visar desgastar um lado, desgastar o outro. Vamos esperar para ver. Mas, enfim, só também falou do grupo. Grupos políticos. Grupos fortes. Tem força. Vejam só. Bolsonaro, nos últimos dias... Na verdade, ele vem falando isso aí já tem um tempo já, né? Não é a primeira vez que o Bolsonaro fala. E ele falou de novo. Tava lá na saída, né, antes de deixar a Argentina. Bolsonaro conversou com a turma da CNN. Saiu essa nota. A CNN, Bolsonaro fala em saia justa entre Lula e Milei. Rebate a Janja e vê possibilidade de concorrer em 2026. E aí, com base em algumas conversas, algumas coisas que eu já ouvi também, alguns debates que eu tive, alguns amigos, algumas pessoas que, sei lá, creio que transitam bem, queria trazer alguns pontos aqui para vocês. Eu quero começar por essa nota. Será que Bolsonaro realmente tem chance de voltar? Tentando ser realista. Vamos trazer alguns pontos, né? Mas vamos para lá. Bolsonaro, ao deixar a Argentina nesta segunda, conversou com a CNN no hotel onde estava hospedado. Ele falou sobre o encontro com o Milei, chamou de saia justa a relação do atual governo brasileiro com o governo argentino, criticou os rumos da economia no Brasil
e questionou os motivos que o tornou inelegível e afirmou que poderia haver mudança em 2026. Eu falei para o Milei, a direita da Argentina vale muito mais do que se pensa. Vale para a América do Sul, por que não dizer também para o mundo? O que eu entendo é que a direita é a verdade, é buscar realmente chegar ao poder para fazer pelo povo e não chegar ao poder pelo poder. A Argentina forte é bom para o Brasil. Por que é bom para o Brasil, Bolsonaro? Por que é bom para o Brasil? Chegaremos lá. Infelizmente, o Brasil, pelo que tudo indica, não tem como dar certo com esses que estão conduzindo a política no momento. O balcão de negócios se faz de forma escancarada no Brasil. Troca de ministérios, bancos oficiais, estatais, tudo visando a entender aos interesses de outros, como aconteceu no passado. Os mesmos ingredientes do passado, o que combinou com o impeachment da Dilma e o endividamento enorme no Brasil, em especial na Petrobras. A mesma receita não tem como dar certo atualmente. E por fim, ele fala lá, né, ele critica o julgamento e fala assim, rapaz, nunca recebi ninguém ligado ao crime no meu lado. Então, essas foram as acusações lá dos embaixadores, pô, isso aí pode mudar, né? Isso aí pode mudar. E antes de falar sobre a Argentina forte, né, falar da economia, como as coisas estão sendo, estão sendo feitas no Brasil pelo governo Lula, olha essa nota que saiu no Estadão. Nota interessante. Bolsonaro estava como pinto no lixo na posse de Milei, com a qual se fortaleceu aqui e lá fora. Como assim, Bolsonaro? Como assim, irmão? Me conta a história aí. Que história é essa? Por um dia de intensa agenda, Bolsonaro foi um dos primeiros a chegar e já na sexta-feira, a posse era no domingo, se reuniu com Milei acompanhado por sua comitiva. Mas não foi só. No mesmo dia, se encontrou com o Maurício Macri, né, ex-presidente, que apoiou o Milei no segundo turno, com o primeiro-ministro da Hungria, o Viktor Orbán, e ainda na sexta passeou pelas ruas do turístico bairro de Puerto Madeiro, pela Rua Flórida, e conversou com o chileno José Cast, que quer disputar a presidência do país com o esquerdista Gabriel Boric. Badalado. Por onde passou, Bolsonaro teve tratamento de estrela. Mais do que isso, mostrou que é visto como presidente que combateu o comunismo e a esquerda, enquanto fortaleceu a pauta conservadora, brigou contra o Meu Corpo Minhas Regras, né, substâncias ruins, e perdeu a reeleição praticamente por um triz. Foi saudado por populares ao grito de Bolsonaro, Bolsonaro, nas ruas em que parava para tirar selfies. Deu dezenas de entrevistas para emissoras de rádio e televisão argentinas e até no dia da posse teve tratamento especial. Tem a presença do Dilma, que mandou Mauro Vieira. Bolsonaro foi tratado como chefe de Estado na solenidade no Congresso Nacional que o Milei discursou para o povo. Sentou-se ao lado de líderes em exercício do cargo da Europa, da América Latina. Mas se a visita serviu para fortalecer a imagem de Bolsonaro no exterior e para afagar o ego dele, por aqui também foi útil. Também foi útil no Brasil. Foi um recado direto para quem conta com o aparecimento de uma nova direita, com as mesmas ideias do ex-presidente, porém mais moderadas, né? Prudentes, sofisticados. Esses terão que remar muito para herdar os votos dele, que está inelegível por 8 anos, e para ocupar o espaço que, na teoria, está aberto desde que o TSE cassou o direito dele concorrer. Um dos problemas que alguns desses grupos enfrentam é que não se sabe se serão considerados pela população como legítimos herdeiros do bolsonarismo. Veja, por exemplo, União Brasil, um desses que se anunciam como centro-direita liberal. O partido deve trocar o Bivar pelo Rueda na convenção, que seria em maio, mas foi antecipada para 29 de fevereiro. Tem 3 ministérios no governo do PT, né? Centro-direita liberal com 3 ministérios no governo do PT. Só nessa composição já ganha desconfiança dos eleitores. A nota até aqui está sendo bem honesta, né? Uma boa análise. E vai bem até o final. Por enquanto, parece difícil abrir esse caminho à centro-direita. Centro-direita liberal, com 3 ministérios no governo Lula. E esse cenário pode piorar se Bolsonaro fizer uma dobradinha com o argentino Milei, um dos principais parceiros comerciais do Brasil. Falei que a gente ia falar sobre a Argentina forte
é importante. O grupo que se define como liberal, mas com ideias conservadoras, mas primeiro é liberal, antes de ser conservador. Somos liberais. Terá dificuldades em enfrentar, pelo menos na eleição municipal do ano que vem, a força do bolsonarismo e a polarização com o PT. Tudo eles não querem. Calma que a gente vai falar mais. Mas tem que juntar uma notícia primeiro. A gente vai juntar tudo, o pacote. Mas e aí, Bolsonaro vai ou não vai ser candidato? Tem ou não tem a chance? Sem torcida. As metas de Bolsonaro para 2024. Não é 2026, é 2024. Também 24. Bolsonaro vai trabalhar para eleger aliados próximos para comandar as prefeituras das 95 cidades brasileiras com mais de 200 mil habitantes. Ó, tá começando a ter uns objetivos concretos, desenhados. Isso aí, Bolsonaro. Vai que é tua. São municípios considerados estratégicos, não só pela quantidade de eleitores em si, mas pela capacidade de influência em regiões vizinhas. Mesma coisa, né? Argentina, quem sabe também influenciando o Brasil. Cara, é uma engrenagem, né? A coisa vai juntando e a união faz a força. O ex-presidente avalia que montar uma base sólida de prefeitos será o alicerce para o bom desempenho do seu grupo político. Tem um grupo na disputa presidencial 2 anos depois. Bolsonaro disse que ficou muito focado em sua defesa no Supremo em 2023 e que no ano que vem estará mais próximo dos parlamentares e organizando as bandeiras da direita. Proposições, direcionamento, dando novos ares. Ó, tamo aqui pra isso. Gosto de Jair. E para 2024, Bolsonaro também anseia uma vitória que não depende de sua articulação. O êxodo de Trump na disputa eleitoral americana. Somando-se a vitória de Milei na Argentina, o sucesso norte-americano ajudaria Bolsonaro a ganhar apoio no cenário internacional, seja para contestar sua condenação, seja para pressionar, né, a corte eleitoral a deixá-lo elegível novamente. E aí você pode se perguntar, pô, mas o que é que isso interferiria só porque o Trump ganhou? Nada de Bolsonaro elegível? Então, daquele jeito que eu gosto, colocando os tópicos e a gente comenta. Gente, eu acho de coração que essa questão de Bolsonaro, dele poder disputar, voltar a ficar elegível, ela passa por vários fatores. Vários fatores. Aqui eu listei alguns que eu acho que podem influenciar, alguns que inclusive eu acho que pode ter a participação de vocês em determinados momentos, e vocês também vão entender algumas coisinhas que eu venho falando há certo tempo. E aí vejam só. Em primeiro lugar, fator Argentina. As notas já falaram. O próprio Bolsonaro falou. Argentina forte é importante para o Brasil. Argentina, os principais parceiros comerciais com o Brasil. Já pararam para pensar que se o governo Lula começa a melindrar as relações entre os dois países, começa a piorar as negociações, sabe? O ambiente de negócios. Pessoal, as pessoas envolvidas nesse processo vão ficar insatisfeitas com o governo. São pessoas que, na maior parte do tempo, são pessoas que têm assim, uma voz diferenciada na sociedade. Não é o orelha seca que pega ônibus 1 hora por dia para ir para o trabalho, 1 hora para voltar, quando dá sorte. Não é o trabalhador. É um cara na posição privilegiada, que fala e muita gente escuta. Então, cara, a Argentina, ainda mais no cenário da Argentina forte, pô, a Argentina tá forte, tá bom, sabe? Era um momento, assim, cara, oportuno da gente exportar coisa do Brasil pra lá, mas, cara, o Lula tá esgaçando esse relacionamento. O Lula tá ruim. Tem Bolsonaro ali, né? Tem Bolsonaro ali, rapaz, Bolsonaro é importante pra isso, né? Bolsonaro é importante pra o jeito, rapaz, velho. E aí, galera, pô, Bolsonaro é importante. Gente, isso pode começar que seja nas rodas de conversa. Talvez essas pessoas elas não acessem a quem tá no centro do poder decisório. Só que esses empresários começam a falar pra um, falar pra outro, pô, tá ruim, o governo. A conversa vai crescendo. Daqui a pouco essas conversas, quem sei lá, vão parar numa roda de discussões do Grupo Esfera. Do Grupo Lead. Não precisa falar assim, queremos Bolsonaro de volta.
É só externar, rapaz, tá ruim, né, a relação com a Argentina. O governo brasileiro, o governo Lula, por questões ideológicas, nossa, tá esgaçando a relação. Então, é importante a Argentina dar certo e a forma como o Lula vai lidar com esse problema também pode influenciar. E eu acho que isso pode mudar o ânimo no Brasil. Segundo ponto, fator Trump. Fator Trump. Assim como a Argentina, os Estados Unidos também é um parceiro comercial importante, também é um parceiro diplomático, diversas coisas. E o Trump é aquele cara que tem um potencial de deixar, quem sabe, a ideologia falar no mesmo tom do pragmatismo. Normalmente os governos americanos adotam sempre o tom mais pragmático, mas o Trump pode ser que siga por outra linha, o que pode causar também mais problemas para a turma do Lula. E a turma fala, pô, cara, nem que não seja Bolsonaro, mas um governo de esquerda, né? Pô, a esquerda tá ruim, né? Tá ruim. E você vê que essa galera gosta de passear nos Estados Unidos, muita gente tem comércio por lá, etc, tudo mais. Então, é um fator também que interfere. Outro ponto, a economia. A economia, as coisas que o Lula tá fazendo. Ele tá agradando os grandes tubarões. Tubarões do mercado, mas tem gente que vai ficar de fora. Não tem espaço para todo mundo na trupe do Lula. Não tem espaço para todo mundo. Não tem espaço. A economia vai falhar. Só que aí, entre outros aspectos, a gente já fala, e tem a ver, inclusive, que o Bolsonaro tá falando sobre, cara, ano que vem começar a cuidar de outros assuntos, de bandeiras. Mas a gente chega lá, quarto ponto, temperatura no país. Com a temperatura alta, elevada, confusões e mais confusões. Gente, de coração, vocês acham que a temperatura alta no país, ela ajuda em alguma coisa? Vocês conseguem me apontar de coração uma situação onde a temperatura foi elevada e o resultado para a direita foi positivo, principalmente em relações a embates com o judiciário? A situação tá ruim, tá horrível. Se tivesse ruim, tava bom, tá horrível. Se tivesse ruim, tava bom, tá horrível. Mas qual a configuração atual do país? Vocês estão conseguindo vislumbrar assim, de algum jeito? Não. Beleza, agora vai. A configuração atual das forças políticas atuais. Então, pelo que eu observo, desde 2020, quando começa a confusão, toda vez que a temperatura elevava, a conta caía no colo de Bolsonaro. E não era ele que fazia, né, as presepadas. Não era Bolsonaro. Não era Bolsonaro. Roberto Jefferson mesmo foi um dos que começou, né, com a confusão. E nunca, assim, sempre caía no colo de Bolsonaro. Aí, veja só. Eu botei ali, né, institucionalização. Ela não consegui pensar em uma palavra melhor. Eu vi usando essa palavra nesses últimos dias. Eu coloquei ali 3 coisas, né? Amadurecimento, projeto e apoiadores. Porque eu acho que essas 3 coisas estão conjugadas entre si, são interdependentes. Eu acho que o professor falou, 2023 diferente, começar a falar de bandeira, colar junto, começar a desenhar um plano, etc. Trazer esse amadurecimento juntamente com um projeto, e isso passa pelas pessoas que estão com ele. E aí pensa o seguinte. Vamos bater na tecla, gente. Precisamos de um projeto de país. Precisamos de um projeto de nação. Pra onde a gente quer ir? Porque na hora que tiver essa crise econômica, esse apagão de ideias que já está acontecendo, as pessoas olharem na sociedade, aí qual a imagem que se tem? Ah lá, bolsonarismo só sabe falar de liberdade de expressão. Só fala disso. A economia tá quebrando, os caras só falam disso. E fica aparentemente monotemático. Só fica batendo nessa tecla. Se você está discutindo liberdade de expressão juntamente a outros temas, e assim, não é você comentar a notícia do dia e reagir à notícia do dia. É você realmente começar a trazer, sabe? Ter um foco. Por exemplo, o perfil que eu gosto muito no Twitter. Eu sempre falo dele. Amazônia Azul. Amazônia Azul é um perfil focado no quê, cara? Logística. Projetos de infraestrutura. Acompanha a CPI das ONGs, porque recai direto, mas o foco dele tá sempre postando alguma coisa disso. Logística e infraestrutura, tá sempre postando. É um dos focos que o cara tem. Não teve um cara na direita, tá ali. Assim, se ficar todo mundo na pauta, liberdade de expressão, gritando, aumentando a temperatura, eu acho que isso não ajuda a você coisa.
Aí você pega, por exemplo, a direita ela tem pautas de costumes. Se você consegue conjugar essa pauta de costumes com outras agendas, que você consiga fazer setores importantes no país olhar e falar, rapaz, pois isso é importante, viu? Eu vou colar junto. Quer um exemplo? Até falei aqui das ONGs já. As ONGs. A turma tá chateada com as ONGs. Vê que as ONGs está travando o país. No governo Bolsonaro ainda chegou a propor o PL 191/2020. Para ver lá a questão dos minerais, né? A autossuficiência mineral do Brasil, de fertilizantes, etc. Você discutir lá o Código de Mineração. Se você começa a discutir isso, você traz para a mesa, começa a falar, não, cara, vamos debater um marco regulatório da mineração do Brasil. Você traz essa bandeira, você começa a fazer isso, começa a rodar, você começa a promover eventos institucionais, trazer pessoas. Vocês acham, gente, que no Brasil, os grandes investidores, as mineradoras, eles não têm interesse em entrar nesse papel? O agro, com certeza, quer ver o Brasil autossuficiente em fertilizantes, por exemplo. Mas você acha que outras pessoas não ligam? Você acha que começar a rodar, daqui a pouco não tem um deputado ou outro começando a receber ligação, sei lá. O próprio Trabuco do Badeiro falou, irmão, que história é essa aí, velho? Me conta aí. Tô interessado em saber. Daqui a pouco liga fulano, ciclano, papapá. Daqui a pouco tá rodando. Daqui a pouco você começa a quebrar a resistência de algumas pessoas desses setores. Aí vai falar, poxa, talvez se este grupo político estivesse no poder, esse assunto tava avançando. Este grupo político. E é uma coisa que às vezes as pessoas não param para pensar. Que suas ações individuais repercutem no grupo político que elas estão inseridas. E muitas vezes, eu acho que muitos deputados, inclusive, trabalhar mais pela imagem de Bolsonaro. Eu acho, é meu achismo, posso estar errado. E aí você traz uma discussão dessa, você começa a falar de mineração, você está trazendo uma pauta que traz dinheiro, traz desenvolvimento para o país, e de quebra, você dá uma porrada na agenda ideológica, chutando a ONG embora. Os desmandos contra a soberania nacional. Quer ver outra pauta? Ideologia de gênero. Às vezes você fala de escola, o pessoal fala, discutindo todes, tá discutindo isso aqui, rapaz, olha o Brasil tendo pro buraco, tá isso, economia, o liberal não sou assim, aí você fala, não, peraí, vamos seguir para outro caminho? Vamos seguir para outro caminho? Vamos fazer o seguinte, vamos falar aqui, vamos discutir sobre compliance e essa regulamentação ESG nos conselhos das empresas, porque qual é o sentido de uma empresa de capital aberto ter que contratar uma pessoa de cabelo colorido disso, que, sei lá, se identifica como isso, aquilo, outro. Qual a necessidade? Você contratar só por causa disso? Vocês acham que essas empresas, elas querem ser obrigadas a contratar uma pessoa só porque a pessoa se identifica como XYZ? Aí você já começa a receber ligação da CVM, você começa a receber, que história é essa aí, pô? Aí vem isso aqui, você já começa a... Nossa, os bolsonaristas eles só falam só sobre liberdade de expressão. Você avança nessa agenda, tem a ver com isso daí, e você começa a gerar, inclusive, aquele arcabouço jurídico para você poder utilizar esta ação, esta lei, esse marco regulatório, para quê? Para puxar para outras pautas de ideologia de gênero em outras áreas. Será que o que eu estou falando está muito distante? Ou será que eu estou falando é algo relativamente palpável, que ainda que não avança, você vê, cara, olha o que os caras estão discutindo. Olha o que os caras estão discutindo. Será que não, pelo menos, ajuda em alguma coisa? Então você consegue fazer isso daí. E também passa por esses apoiadores. Passa por todo mundo entender um pouco a sua responsabilidade. Os assuntos que comenta, a forma que reage, o posicionamento das coisas. E eu acho, inclusive, que tudo isso também passa pelo fortalecimento do bolsonarismo no estado de São Paulo. Fortalecimento do bolsonarismo no estado de São Paulo, que é a questão do grupo político, não é direita. Tem que ser alguém realmente assim, ó, alinhado. Eu não tô falando do fortalecimento assim, eleger um prefeito. Não tô falando de eleger um prefeito, tô falando de um grupo político. Cara, eu acho de coração que Eduardo Bolsonaro, em São Paulo, ia ser gigante. Pra nada do que acontecer em São Paulo não passar para do Bolsonaro. Eu não concordo com o Eduardo em várias coisas. Eu já acho que o Eduardo no passado já fez comentários em alguns assuntos. Eu falei, cara, pra que comentar sobre isso? Vai acabar gerando polêmica à toa.
Só que o cara tem um sobrenome Bolsonaro. O cara tem um sobrenome Bolsonaro. Fala, rapaz, falar com teu pai, não sei o que, etc. É importante e tudo passa por São Paulo. A união de todos esses fatores pode mudar o clima no Brasil. Será? O que eu tô falando aqui pode mudar o clima no Brasil? O que eu tô falando aqui é tudo assim, coisa tirando da minha cabeça no universo paralelo, ou são coisas que são relativamente palpáveis? Dá uma institucionalizada, um amadurecimento, tem uma proposta, mostrar, olha, então amadurecemos, bicho. Somos diferentes. E somos muito superior ao que tem lá. Não é só ficar relembrando o que foi o governo passado. Não mostrar, a gente vai voltar para fazer isso. Porque não deu tempo de fazer, a gente vai voltar para fazer isso daqui. Não é só replay. A gente tá melhor do que a gente era. Estamos melhor do que a gente estava. E nisso daí, tentando quebrar. Você não precisa, às vezes, nem trazer o cara pro seu lado, mas tentar quebrar algumas resistências em alguns setores. Mas todo mundo é livre para discordar. Então, assim, será que Bolsonaro pode ficar elegível? Eu acho que pode. Mas eu acho que passa por diversas questões, diversos fatores. Alguns não dependem dele, outros dependem de Bolsonaro e outros as pessoas podem atrapalhar ou ajudar. Ou nem atrapalhar nem ajudar. E já muito ajuda quem não atrapalha. Então, eu falo para vocês, eu insisto em bater nessa tecla. Gente, temos que debater, temos que discutir um projeto de país. Pautas, direcionamentos. Fico muito feliz de ver Bolsonaro falando, cara, 2024 vai ser diferente. Pô, gastei muito tempo com besteira esse ano, não deu tempo de fazer isso, aquilo, outro. Tá começando a olhar, tá olhando ali, cara, tem cidades, 200 mil habitantes, é importante. Da mesma forma que tá falando da influência Argentina, Estados Unidos, pode ter também essas cidades, nas outras. Quem é do interior aí sabe. Quem é do interiorzão? Feira não é interiorzão, mas o interiorzão direto ia pra feira. O que acontece em feira impacta nas outras cidades. A cidade pensa, pô, é importante, né? Isso aqui tem um alinhamento ali, etc, tudo mais. Feira é minha cidade, Feira de Santana. Então parem e pensem nisso. Parem e pensem nisso. Parem e reflitam sobre isso. O papel de cada um, como cada um pode ajudar num ponto, no outro, etc, tudo mais. Eu sei que eu posso ajudar com informações. E nada disso daí que eu trouxe, sendo muito honesto, foi uma ideia que eu pensei nas últimas horas. Foi coisa que eu, sei lá, debati nos últimos dias, ouvi um pedaço de um, pedaço do outro, sugestão de um, sugestão de outro. Fui ouvindo, amadurecendo na cabeça, juntando o leque com o crepe, falando, não, por aqui, e a gente forma opinião. Pense sobre isso. Pense sobre isso. Precisa fortalecer o bolsonarismo no estado de São Paulo. E tem outra coisa. Sabia que eu tava voltando na coisa. Eu não coloquei ali. Isso tudo junto entra nisso daqui, ó. Uma imagem como essa. Que é o que vocês estão acostumados. Olha a quantidade de notícias que saíram sobre Bolsonaro. A tentativa de desumanizar esse cara. Desumanizar como se ele fosse um louco varrido da cabeça. E, bicho, assim, na boa, no que depende de Bolsonaro, como ele usa as redes sociais, ele faz isso muito bem. Mostrar para as pessoas do outro lado o que é Bolsonaro, o que é o bolsonarismo, o que é a direita brasileira, o que são os conservadores no Brasil. É importante quebrar essa imagem maléfica que a Globo criou, que o consórcio criou, que a esquerda criou, e ir mostrando pouquinho, pouquinho, pouquinho. E aí é aquela coisa, né? Todo mundo que tá ligado a Bolsonaro, cara, quando você faz uma coisa, vai respingar no cara, porque é o seu grupo político. Tem que começar, a galera tem que entender isso. O grupo político, a força do grupo político. O Lira tá onde tá. Por quê? Porque é o Lira ou porque ele tem um grupo político forte que foi construído ao longo do tempo? Coisas tão difíceis, gente. Tão horríveis. Horríveis. Eu tento focar em algumas coisas que eu falo, cara, acho que discutir isso daqui lá na frente vai fazer mais sentido. Acho. E olha que eu comento sobre. Eu tava discutindo com uma amiga minha, ela falou: tem hora que você também às vezes é monotemático, só fala de questões ligadas a SG, etc. Aí eu falei, rapaz, tu tá me esculhambando. Aí eu fiz o quê? Peguei a planilha do Excel, do Atlas. Aí eu peguei e falei, ó, aqui, ó. O que tá aqui é o que eu comento em vídeo. Eu termino o vídeo, pego o conteúdo do vídeo e vou reagrupando, separando pro tema, tá aqui. Durante o mês inteiro, 17% foi tudo ligado à agenda internacional, SG, meio ambiente, tudo, 17%. Como é que tu quer falar que eu sou monotemática miséria? Aí me deixou agoniado, viu? Mas me deixou agoniado. Mas reflitam sobre isso.
Vocês querem Bolsonaro de volta em 2026? Temos que fazer cada um a nossa parte, gente. É o que eu falei pra vocês. Cara, acredite se quiser, vocês são a militância. A tal militância qualificada do Brasil são vocês. É o que tem pra hoje. Ou vai ser vocês, ou não tem ninguém. Gente, não vai aparecer. São vocês. Ou vocês se organizam ou não vão. Isso aqui em paralelo tem a questão dos vereadores, que a gente comentou nos últimos dias, por os deputados olharem seus mapas de votos, as cidades. Aqui ele fala, cara, aqui dá com certeza, eu vou me dedicar aqui, a cidade é importante, essa é mais, pô, não vai dar pra ver todas. E começar a organizar e cada um tomar a sua participação nesse processo. Cada um tomar a sua participação nesse processo. Mas vamos continuar. Ainda, nossa, 55 minutos. É falar de Bolsonaro, bicho. O tempo voa. É sério, é brincadeira. Toda vez é isso. Putz. Eu queria falar sobre aqui. E aqui era falar sobre a tal direita que tá querendo surgir. Eu não vou falar sobre isso aqui, não. Porque se liga nisso daqui, ó. Se liga nisso. A nota é longa, então os comentários a fazer. Tabata em alta com a Faria Lima para a Prefeitura de São Paulo. Tabata passou a ser apontada por empresários e banqueiros de São Paulo como nome favorito do segmento na disputa pelo comando da capital. Tabata já tem se encontrado em agendas com representantes da Faria Lima e de outras áreas. Olha os liberais aí, pô. Olha os liberais aí. Esses são os liberais. Esses são os liberais. Esses são os liberais. Gilberto Kassab diz que Lula só não se reelege em 2026 se errar muito. A gente comentou sobre isso, só que essas são as informações extras, que fala assim, ó. Kassab diz que o Lula só perde se errar muito. E, rapaz, ele tá errando muito, viu? Acho muito difícil lá perder a eleição, precisa errar muito. E ele tem experiência para não errar. Diz Kassab que, além de presidente do PSD, secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, na gestão Tarcísio, ele avalia, no entanto, que Lula tem errado, em especial na economia. Errado muito. Passado um ano de mandato do presidente, hoje existem embates e divergências, mas há diálogo e as coisas têm avançado na velocidade que desejamos. Vocês estão vendo o diálogo do governo Lula, né? Esse é o Kassab. Vocês estão vendo o diálogo do governo Lula. A sigla tem bom trânsito tanto no governo federal, no qual conta com 3 ministérios, quanto no governo paulista, por mais que Tarcísio declare oposição ao Dilma. Quanto à corrida eleitoral na capital paulista no ano que vem, o secretário vê o Boulos como franco favorito. É uma pessoa de boa formação. Uma pessoa de boa formação. Aí minha amiga também falou, você agora também, tudo para os Estados Unidos. Eu falei, rapaz, não, eu falo direto, falo assim, eu não tenho mais fé em ninguém. Nem nos Estados Unidos, nem na Europa, nem na ONU. Na Rússia e nos comunas nunca tive. Eu não tenho mais fé em ninguém, só no Brasil. Aí ela fala, mas tudo parece que o problema é lá. Eu falei com ela, mas minha filha, o que é que eu vou fazer? Se as notícias que saem são assim, ó. Boulos recebe apoio do ex-prefeito de Nova York, que o compara a um ursinho de pelúcia. O Bill de Blasio, né, falou que, para mim, ele parece um grande ursinho de pelúcia. Disse sob risos da plateia, acrescentando os adjetivos progressistas e proativo. Isso porque o Boulos falou, não, porque aqui no Brasil dizem que eu sou um radical, sou um extremista. O que é que o Boulos está tentando fazer? Se humanizar. Se humanizar. Não, não sou radical, não sou isso, não sou aquilo outro. Não, olha só. E aí vai se cercando das pessoas, do beautiful people, disso daqui, daquilo outro, etc, tudo mais. Isso aqui não é algo que Bolsonaro vai fazer e, pelo amor de Deus, né? Ninguém nem espera. Não é esse tipo de humanização. É aquele negócio de mostrar, cara, esse é o Jair. Essas são as verdadeiras pautas que o Bolsonaro defende. Essas são as pessoas que realmente andam com o Bolsonaro. Esse é o grupo político dele. São pessoas com proposta. Pessoas que estão dispostas a mudar o Brasil de verdade. E sabem como fazer e por onde ir. Olha o que já está sendo discutido. Olha o que já está sendo discutido. Sinais de Lula. Aliados do governo anotaram o discurso de Lula na convenção. Eles não gostaram especialmente do tom dado pelo presidente, segundo
que a campanha eleitoral do ano que vem será a reedição do Lula contra Bolsonaro. A preocupação de alguns petistas está na manutenção da força eleitoral de Bolsonaro, colocado pelo próprio presidente como a força política que pode derrotá-lo. Não é bom, porque, segundo esses correligionários de Lula, concentra no adversário todo o antilulismo ou antipetismo, mesmo entre aqueles que não são radicais. É um titã, bicho. Não tem outro nome. Não tem outro nome. Não tem outro nome. Por isso que a turma fala tanto da união de direita, de direita, de direita. A turma não quer ver Bolsonaro elegível de jeito nenhum, gente. Gente, olha, bota na cabeça de vocês. Moro, Deltan Dallagnol, Zema, Ronaldo Caiado. Ninguém defende Bolsonaro porque eles não querem Bolsonaro elegível. Quem não defende Bolsonaro, inclusive, vocês podem ter noção, tá claro, as pessoas que não defendem Bolsonaro possuem planos eleitorais que precisam do Bolsonaro inelegível. Precisam do Bolsonaro inelegível para fila andar. O cara que é senador se lança para governador, o governador se lança para outra coisa, o deputado vai e vai andando. Vai andando. Você acha que o Caiado não quer sair de governador para presidente? Você acha que o Zema não quer sair de governador para presidente? Você acha que a turma que tá lá não fala assim, pô, o Caiado vai sair, eu sou senador aqui no estado, eu vou me candidatar agora, você acha que não tá? Quem não defende Bolsonaro, quem não tenta mostrar quem ele é, tem interesse eleitoral. Mas é aquele apoio, não defende mais. Mas quando o Bolsonaro vai no evento, quer colar perto, vai mostrar, não, a gente continua amigo, porque quem sabe, em 2026, recebe o apoio de Bolsonaro. Recebe o apoio. Quem tá com ele mesmo devia estar falando sobre isso, mostrar, cara, o absurdo que fizeram com o cara, pô, sem necessidade nenhuma, pô. Sem necessidade nenhuma. Aí, veja. Valdemar minimiza aceno de Bolsonaro a Salles e diz que não houve apoio. Eu não conversei com o Bolsonaro, daí eu falar com ele amanhã, mas ele disse para uma pessoa amiga nossa que não foi apoio nenhum. Segundo ele, o ex-presidente ainda não comunicou a decisão. Estamos esperando para ver. O nosso pessoal estava mais propenso a apoiar o Ricardo Nunes, né? Duda Lima que o diga, né, Valdemar? Em conversa com o repórter da Jovem Pan, Bolsonaro disse que é simpático a Salles. São Paulo merece realmente o nome de uma pessoa que vá fazer pelo município e não só por um partido. Ao fim, afirmou Salles prefeito. Mas, segundo Valdemar, né? Não teve nenhum apoio. Nenhum apoio. Só falou Salles prefeito. É engraçado. Assim, é na boa, velho. Ainda que não for o Salles, não, nem tô torcendo pro Salles. Sabe, eu só quero que a direita tenha realmente assim, algum tipo de espaço. Que realmente entre na eleição para que seja para eleger uma base. Que não seja só safadeza pra tudo que é lado. Se não for o Salles, for outro, vai bem de boa mesmo, de coração. Mas de coração. Agora, você me falar que Bolsonaro não fez nenhum tipo de apoio, cara, é brincar com a inteligência das pessoas, né, Valdemar? Final de semana de São Paulo é Ricardo, mas Ricardo Salles. É muita gente gosta do Salles. Eu também estou sempre baixo ele, foi para o ministro, fazendo trabalho lá no meio ambiente. E seria uma oportunidade compensar, né? Se bem que é muito trabalho que tem uma vez eleito prefeito. Agora, São Paulo merece realmente um nome de uma pessoa que vá fazer um partido. Salles prefeito. Não, Salles prefeito. Assim, ainda que não seja um apoio, não é um tipo de apoio. Não é assim, chanceler tem que ser o Salles a todo custo, beleza. Agora o Valdemar, bicho, fica, sabe, nesse tititi, nhenhenhen. Aí, veja só. Tentar colocar as coisas um pouco na ordem temporal, né? Essa aqui foi já a repercussão do Valdemar às 6 da tarde. O Salles posta o vídeo às 2 da tarde. Às 2h33 sai essa primeira nota na Folha de São Paulo. Bolsonaro pede Salles, prefeito, e indica a ruptura com Nunes. Aí, essa nota fala o seguinte, ó. Nunes tem irritado Bolsonaro e aliados por ser dúbio quando questionado sobre o apoio. Essa dubiedade de Nunes tem a ver com a rejeição a Bolsonaro. A Datafolha mostrou, né, que 68% rejeitam o nome apoiado pelo presidente. Tá bom. Por outro lado, o prefeito quer evitar que o campo bolsonarista tenha um candidato próprio, o que minaria seus votos. Por isso, precisa de Bolsonaro em seu palanque. Ué, mas quem não quer? Quem não quer? Bolsonaro não é ruim? Bolsonaro não é ruim, pô. Bolsonaro não é ruim, então pra que precisa de Bolsonaro, pô? Pra que precisa, pô? 68% rejeita. Aí, olha o horário.
4h21 da tarde. Ricardo Nunes diz que deseja apoio de Bolsonaro e quer caminhar ao seu lado em 2024. Após Bolsonaro falar Salles prefeito, sai essa nota. Em entrevista ao Globo nesta terça, o MDBista falou em gratidão ao ex-presidente e afirmou que quer caminhar ao seu lado na campanha de 24. Aí você fala, aqui, o Ricardo Nunes deve ter dado entrevista pro Globo de manhã cedo. Aí a Globo publicou após Bolsonaro falar do Salles. Aqui não é o prefeito pedindo arrego, porque viu que acreditar no Duda Lima e nas pesquisas do Murilo deu errado. Tá bom, né? As declarações de Nunes ao Globo ocorrem minutos depois de Bolsonaro falar em Salles prefeito e colocar em xeque seu apoio ao atual prefeito na corrida municipal do ano que vem. Tá vendo como são as coisas? Valeu a pena, prefeito, acreditar no Murilo Hidalgo? Bolsonaro traz 2 votos, mas tira 3. Valeu a pena? Valeu a pena, prefeito? Valeu? Porque, prefeito, assim, ó, prefeito, faz a matemática, ó. Porque se Bolsonaro realmente tira 3 votos e só traz 2, significa que você tem 3 votos. Se você tem 3 e Bolsonaro tem 2, numa disputa de você contra o candidato de Bolsonaro, proporcionalmente você vai ter 3, o candidato de Bolsonaro tem 2. Você tá no segundo turno. Não tem pra que ter esse medo. Não é verdade? As pesquisas do Murilo Hidalgo, do Paraná Pesquisas, o chapa do Duda Lima. Valeu a pena, Duda Lima, manter o prefeito afastado? Todo esse caos foi causado por vocês, caras. O Duda Lima sempre assiste e depois fica fazendo fofoquinha. Sempre fui claro que tenham trabalhado para ter o apoio do presidente. É claríssimo, claríssimo. Ele ainda rebateu as acusações de bolsonaristas que estaria escondendo apoio de Bolsonaro. De forma alguma, chamei para almoçar na prefeitura, fui ao hospital visitá-lo, fui na rota, blá blá blá, e fiz vários momentos. Desejei o apoio do presidente, inclusive tenho falado constantemente de gratidão. Ô filho de Deus, tu tá confessando que tu é um descarado. Tu chamou Bolsonaro pra bater foto. Chamou o cara pra bater foto pra tu, seu descarado. Você quer apoio? Que a reforma tributária, o debate. Que você abriu a boca? Você abriu a boca? Quantas movimentações políticas estão acontecendo que é do interesse da direita, que esse Zé Bonitinho tá calado? A foto é like pra tu. Não, é óbvio que você quer. Você bater foto, você ganha like. É um descarado, velho. Rapaz, fica aí ouvindo o Duda Lima pra ver onde é que tu vai. Questionado se deseja caminhar ao lado de Bolsonaro, ele afirmou que se puder, com certeza. Ó, a rejeição a Bolsonaro já desapareceu. Até então, pessoas próximas vinham falando de uma participação mais tímida de Bolsonaro no pleito, dada sua alta rejeição e o perfil progressista da cidade, né? Mas agora ele quer andar colado. Rapaz, é um absurdo, viu? É um absurdo. É uma cara de pau sem igual, viu? Esses políticos brasileiros é muito cara de pau, gente. É muita cara de pau. Mas enfim. Se eu acho que Bolsonaro tem chance de ficar elegível, eu acho que tem. Mas mostrei. É uma série de fatores que podem influenciar esta decisão, sabe? Este clima. Várias pessoas têm participação nisso, cada um de vocês, nós todos. E eu acho que passa principalmente pela um amadurecimento da dita direita, né? Desses áreas mais institucionais, começar a ter um projeto mais foco, tentar quebrar resistências em outros setores. Mas você é sempre livre para discordar de mim. Enfim, fico por aqui. Vou mandar os vídeos lá no Telegram, mais um vídeo longo. Ah, meu Deus, não faço mais vídeo de 1 hora. Padrão, sério mesmo, não é o que eu queria. Mas é isso. Deixa aquele grande beijo, abraço. Se gosta do meu trabalho, passar no canal. Então, valeu. Tem um Pedro na descrição, tem um Atlas brasileiro que daqui a 2 dias, sexta-feira, sai a edição de outubro. Como sempre, 45 dias, pontualmente, tá lá. E é isso. Compartilhe o vídeo, aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!